Caras e caros alunos, sejam bem-vindos à segunda aula de língua portuguesa do 8º ano com o professor José Ramos Viana. Mas antes, não se esqueçam de uma reflexão sobre o momento que nós estamos a atravessar. Eu sou mais vocês, por isso quero mais colaboração, mais ação, mais responsabilidade, mais resiliência no combate do inimigo comum, o Covid-19. Por isso, ainda para hoje, pedimos a colaboração dos pais encarregados de educação lá em casa para juntos fazerem aquilo que realmente nós precisamos, que é acompanhar os seus educandos. Hoje ainda temos um sumário para a nossa aula, que é texto instrucional, conceito, características, estrutura, exemplos de texto. Portanto, nós vamos trabalhar vários exemplos, vamos citar vários exemplos, mas vamos centrar no estudo da receita. E, por fim, os exercícios ou desafios. O que é um texto instrucional? Os textos instrucionais são muito presentes em nossas vidas, por isso é um texto que tem por objetivo instruir, mostrar como algo funciona, ele passa alguma informação ou instrução, de modo que instrua o leitor a fazer algo, isto é, a obter resultados quando ele tiver de frente algum desafio, alguma tarefa importante a executar. Nós podemos dizer que, quanto à finalidade presente no discurso, eles têm por objetivo instruir o leitor acerca de um determinado procedimento ou alguma ação ou tarefa. Como exemplos representativos, podemos citar uma infinidade deles. Portanto, temos vários tipos de textos instrucionais, nomeadamente receitas culinárias, bulas de medicamentos, manuais de instrução relacionados a aparelhos eletrônicos, guias e mapas rodoviários, editais de concursos públicos, manuais referentes a jogos, folhetos explicativos e entre outros. Qual é o tipo de linguagem que nós encontramos nos textos instrucionais, de uma forma geral? De uma forma geral, portanto, até então, somente discorremos sobre o discurso inerente ao gênero em questão. Entretanto, resta-nos saber um pouco mais sobre a linguagem, uma vez que se trata de algo relacionado à escrita. Ao se tratar de uma linguagem escrita, há necessidade dela ter. Portanto, a linguagem de um texto instrucional, ela deve ter alguma clareza, portanto, deve ser uma linguagem clara, deve ter objetividade e ainda, sobretudo, marcas de certo formalismo no que se refere à gramática. Quero fazer referência, neste caso, a tipo de verbos que aparecem no texto instrucional. Estou a dizer que, por se tratar de uma instrução, os verbos geralmente são expressos no modo imperativo, uma vez que irão nortear as ações a serem executadas pelo leitor. A título de efetivarmos os nossos conhecimentos, ora adquiridos, analisemos um exemplo que retrata de modo efetivo. Então, vamos lá. Para o texto que vamos analisar, escolhemos uma receita. E já vem a gravura de uma receita. Temos lá na gravura um conjunto de frutas e eu recomendo mesmo, uma receita aconselhada em tempos de confinamento. Portanto, uma receita que tem a ver com a salada de frutas ou outras coisas que se pode fazer com fruta para ajudar a termos mais consistência neste período que bem precisamos de mais energia. E
Como texto instrucional, a receita também se caracteriza pela simplicidade. Portanto, é um texto simples, clareza, objetividade e uso de verbos no modo imperativo e no infinito. Isso quer dizer que o imperativo vai emprestar auxílio a outros modos de verbo para fazer a sua realização, não é? Portanto, temos aqui um texto, batido de manga com aveia, temos ingredientes, na primeira parte, depois na segunda parte temos o modo de preparação. Portanto, neste modo de preparação é que surgem os tais verbos no imperativo. Temos corte a manga em 4 pedaços, junte o iogurte, o leite, a aveia e a manga no copo misturador. Deixe misturar até estar bem líquido e sirva. Por exemplo, sirva é o verbo servir no presente do conjuntivo. Sirva, que eu sirva, que tu sirvas, não é? Nós vamos trabalhar já um texto, que é uma receita de salada de frutas, para realizarmos todo um conjunto de procedimentos até a receita ficar pronta, até o produto final, nós temos um conjunto de ingredientes que são necessários. Banana, morango mamão, ananás, maçã, melancia e leite condensado. E, portanto, esses são os ingredientes que nós precisamos, que constitui a primeira parte do texto, que é uma receita. Agora, nós vamos passar à segunda parte, que é o modo de preparar. Como vamos preparar esta receita? Vamos lavar as frutas, em primeiro lugar, não é? A seguir, vamos descascá-las, portanto, tirar a casca da fruta. A seguir, vamos cortá-las em pedaços pequenos e depois nós vamos cobrir as frutas com o leite condensado. Portanto, é predominantemente presente num texto, numa receita ou num texto instrucional, está predominantemente a presença da função da linguagem que nós chamamos a função apelativa. Embora esse apelo também sirva como uma informação, mas o predomínio situa-se na função apelativa. E, por fim, temos o produto, né? Seguimos tudo, temos o produto e, aqui embaixo, desejamos o quê? Bom apetite. Nós vimos que um texto instrucional tem 2 partes essenciais. Tem uma primeira parte que faz parte dos ingredientes, portanto, nós estamos a falar da receita. Uma segunda parte que tem o modo de preparar com as sucessivas tarefas a cumprir pela ordem cronológica determinada, portanto, uma coisa não pode ultrapassar a outra, portanto, temos passos a seguir. Por isso, temos logo a primeira imagem, lista de ingredientes com as respectivas quantidades, portanto, é preciso estar claro a quantidade, mesmo numa outra instrução, nós temos que saber quantos parafusos colocamos. Numa outra situação, temos que saber quanta força podemos exercer num determinado objeto para que ele se encaixe corretamente. Isso vem tudo na instrução. Por isso chamamos o texto de texto instrucional. A seguir, modo de preparação. Portanto, tem a ver com as sucessivas tarefas a cumprir pela ordem determinada. Estamos a ver já na imagem a senhora, mas ainda podemos acrescentar, dentro da estrutura do texto, podemos acrescentar ainda outras tarefas, portanto, outras informações necessárias. Não é especificamente tarefa, mas outras informações que precisamos quando se trata especificamente de uma receita. Por exemplo, temos tempo de realização, portanto, se for um bolo, pastéis, croquetes ou mesmo outras coisas que nós gostamos e sei que é gostoso mesmo na boca,
nós precisamos de determinar o tempo para que o produto chegue ao seu resultado final. Temos dificuldade média. Na realização é preciso prever algumas dificuldades e é preciso estar pronto para ultrapassá-las. Por isso também podemos determinar o nível de dificuldade. E por fim, as receitas são feitas com uma determinada finalidade. Para quê? Para poder satisfazer um grupo de pessoas numa determinada situação específica, considerando uma ou outra refeição que nós vamos cumprir. Por isso, temos aqui esta receita que eu fiz referência, ela está toda ela feita, destinada a 4 pessoas. Portanto, vamos passar para a fase seguinte. E agora, depois de vermos tudo isso, juntamente com vocês, vamos tentar identificar, temos aqui um texto instrucional, uma receita, e vamos partir o texto em si, neste caso, em fases ou em partes. Portanto, a primeira parte, como já disse, está lá uma seta. Qual seria a primeira parte, de acordo com o que o professor acabou de explicar? A primeira parte seria, então, muito bem, o título. Portanto, já está ali na tela. A primeira parte está logo o título. E depois, ainda na primeira parte, nós vamos encontrar os ingredientes. Os ingredientes que fazem parte ou que comportam a primeira parte do texto. Pois o texto ainda tem uma segunda parte, que já falamos, já fizemos referência, que traduz então a fase ou os passos para poder-se proceder às tarefas sucessivas até chegarmos ao produto final. Portanto, com isto, verificamos como está estruturado um texto. Temos mais um texto, pão de queijo, com os respectivos ingredientes. Neste caso, estamos a ver já as quantidades dos ingredientes. A quantidade é extremamente necessária, porque se não colocarmos a quantidade, corremos o risco de ter mau resultado da receita. Então, é preciso estabelecermos a quantidade. Modo de preparar: bate tudo no liquidificador, portanto, vamos bater no liquidificador, fazer com que ele triture os produtos que nós colocarmos, menos o queijo não entra no liquidificador. Portanto, o queijo não pode entrar lá. O queijo dissolve, fica óleo, mais óleo do que própria farinha ou suco ou alguma coisa. Despeja tudo em uma vasilha e mistura com o queijo já ralado. Muito bem? O queijo é para ralar, não é para triturar. Leva tudo ao forno em forminhas de empada untada por 20 minutos. Tanto tempo de duração para a confecção deste alimento. Vamos fazer a análise do texto que eu apresentei há pouco tempo, pão de queijo. E a primeira pergunta: indicar as características do alimento. Essa receita serve para indicar características do alimento? Esta receita serve para mostrar como se monta os eletrodomésticos? Esta receita que nós acabamos de ler serve para orientar o preparo do alimento? Qual seria a resposta mais correta, a opção mais correta? Lá em casa, vamos ver. Muito bem, gostei de ouvir. Portanto, a linha C. A linha C é a opção mais correta. Pois, no grupo 2, quais são as partes em que se divide a nossa receita? Início, meio e fim. A linha A. A linha B, título, ingredientes e modo de preparar. A linha C, título, conteúdo e o autor. Falamos do autor? Será? Lá em casa, ajudem-me. Vamos ver qual seria a opção mais correta. Então, seria realmente, como acabaram de dizer,
a opção mais correta seria a linha B. No texto, vimos título, ingredientes e modo de preparar como partes constituintes de uma receita. Aqui, o modo do verbo predominante na receita é modo indicativo, modo condicional e modo imperativo. Qual desses modos realmente vai ao encontro daquilo que nós vimos no texto? Lá em casa, imperativo, presente, condicional, indicativo, qual? Exatamente, perfeito. Temos o modo imperativo, como disse, o modo que expressa uma ordem, um conselho ou uma advertência, se vocês quiserem. Passamos para a fase seguinte. Para concluirmos a parte de interpretação, temos essas perguntas. Na pergunta número 4, quais são os eletrodomésticos utilizados nessa receita? Qual é o eletrodoméstico que nós utilizamos? Vamos lá ver. Lembram-se? Claro que o professor falou muitas vezes dele. E vocês conhecem, lá em casa devem ter um. Então, será correto. O eletrodoméstico utilizado na receita é o liquidificador. Muito bem. E a quinta pergunta. Essa é uma receita que os adolescentes podem fazer sozinhos. Lá está o A, mas é sozinhos lá em casa. Portanto, justifica a resposta. Os adolescentes podem fazer sozinhos? As meninas podem fazer sozinhas lá em casa? Às vezes sim, às vezes não. É perigoso, às vezes, mexer nos eletrodomésticos sem alguém estar por perto. Portanto, não devem estar sempre acompanhados de um adulto. Correto. Muito bem. Agora, pergunta número 6. Para que servem os números numa receita? Para que servem os números? A quantidade. Para quê? Em vão? Bravo! Muito bem. As receitas servem precisamente para informar sobre a quantidade de cada ingrediente que nós vamos utilizar ou que nós vamos juntar para poder obter o produto final, e o produto tem que ser bom, tem que ter bom resultado. Então não podemos pôr 5 quilos, uma colher de óleo, não. Seria um autêntico despautério. Por isso é preciso ter o número correto. 7. O que aconteceria se uma receita não apresentasse números? O que é que poderia ter acontecido? Ocorria o quê? Um pequeno desastre no produto final. Podia dar tudo errado. Por isso, sem os números, não teríamos como executar corretamente a receita. Por isso, o valor dos números. Identifica no texto verbos que transmitem ação, verbos que mostram movimento. Nós movemos para fazer alguma coisa, são verbos de ação. Quais são eles? Ajudem. Portanto, temos o primeiro, bate, portanto, bate. Depois temos despeja, a seguir mistura e, por fim, leva. Levar ao forno. Primeiro batemos, despejamos, misturamos e levamos ao forno. Muito bem. Para a síntese da aula, referir que partimos de textos instrucionais, falamos do conceito, falamos das características do texto, falamos da estrutura do texto, fizemos a interpretação de um texto, de uma receita que eu vos dei e, por fim, fizemos exercícios e alguns desafios que vocês já sabem que é muito bom para ver se realmente avaliamos aquilo que vocês conseguiram aprender. Estamos já na fase final da aula e o que é que vocês vão fazer? Vão observar a figura que vem a seguir e com esta figura vão também fazer ou construir um texto, elaborar um texto instrucional. Já não será receita, porque não é só
receita, que é um texto instrucional. Mesmo havendo receitas, não é só culinária é que vai ter receitas. Nós temos receita da amizade, receita do amor, várias receitas que nós podemos elaborar e construir também para satisfazer a nossa necessidade em termos de passos. E por isso, com isto, podem ver o slide seguinte, que tem uma gravura, portanto, tem aqui os procedimentos para que a árvore chegue a esse produto, portanto, a essa altura que ela se apresenta aqui. Então, temos esses passos a seguir. E são esses passos que vocês vão construir com a ajuda dos vossos pais, irmãos ou qualquer familiar que esteja lá em casa. Não se esqueçam, façam um bom trabalho. Espero que vocês, na próxima aula, enviem e-mail para o professor José Ramos Viana, para meu Messenger, e digam-me se gostaram da aula, se não gostaram, o que é que gostariam que eu falasse mais, ok? Então, muito obrigado por terem assistido e acompanhado essa aula com muito entusiasmo e até a próxima aula, se Deus quiser fazer favor. Fiquem em casa.